Oi, gente, tudo bem? Estou dando início aqui ao primeiro episódio, do nosso podcast, debatendo os principais assuntos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023 e aí o tema de hoje são os atos que aconteceram em Brasília. Na verdade, a gente tem que ter um pouco em mente, antes de comentar esse assunto, que a gente precisa pesquisar, precisa avaliar, precisa observar as fontes que a gente está vendo, porque muita gente tem apenas repetido o que a mídia tem soltado por aí. E aí a gente sabe muito bem o papel que a mídia vem desempenhando ao longo desses anos e aquele caráter de imparcialidade, de tentativa de exposição dos dois lados da história, isso acabou, né? A gente sabe que o jornalismo hoje, ele infelizmente está contaminado com partidarismo e acaba sendo tendencioso. Existem até alguns jornais que mudam as versões dos fatos, o que é algo muito grave. Então, em relação a esses atos que aconteceram em Brasília, que foram atos críticos e atos condenáveis, que a gente não pode apoiar isso, né? A gente tem que levantar uma série de questionamentos. Primeiro, a gente sabe que desde o resultado das eleições, o que a gente sabe que lá, o que eles chamam de início do terceiro turno das eleições, tivemos as manifestações em frente à porta dos quartéis durante os meses de novembro todo, dezembro todo e esse começo de janeiro. E a gente sabe que durante esse período todo não houve nenhum registro de violência, de quebra, de badernagem, né? O que a gente pode ver é que foram manifestações em frente aos quartéis que pediam socorro, tinham várias petições aí envolvidas, mas que eram movimentos pacíficos, inclusive muitos cantando, louvando, orações, pessoas de todos os tipos. E aí na própria internet a gente consegue ver depoimentos de várias pessoas que estavam pedindo socorro pelo país em respeito à Constituição Federal. O que a gente tem na realidade, então, que tem em mente é o seguinte: será que foram as mesmas pessoas que estavam envolvidas nesses atos em Brasília? Bom, já tem algumas evidências, da questão de infiltrados no movimento, mas a questão é, não se pode ter violência, porque a violência ela não vai levar a lugar algum. A violência, o quebra-quebra, a badernagem não vai dar solução. Ainda mais que esse atual governo, Lula, e eu não vou comentar do governo hoje, mas a gente pode deixar para um próximo tópico, porque não falta, são críticas, são questionamentos, são incongruências em relação a esse governo, que partem de outras premissas que também a gente tem que comentar, mas aí a gente deixa para um próximo episódio. A questão é a seguinte: os atos que aconteceram em Brasília foram de vandalismo, foram de badernagem, mas muitos estão chamando de terrorismo. E aí a gente tem que recorrer à Constituição Federal e ver sobre o conceito de terrorismo. Então olha só o que diz aqui o artigo 2º. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia. Não aconteceu. Discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Nada disso foi visto, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Na realidade, e aí ele lista, os atos de terrorismo. Ele aqui fala de vários tópicos, mas nada disso foi evidenciado, Quando a gente fala aí em discriminação racial, discriminação étnica, religiosa, xenofobia, o que aconteceu foi violação de patrimônio público. E claro, todos têm que ser investigados, têm que ser punidos. Agora, o que está sendo feito muitas vezes não vai de acordo com a Constituição. Simplesmente recolher várias pessoas, jogar num ginásio da sede da Polícia Federal, inclusive com crianças. Isso é grave. Muitos ali sem acesso a advogado, sem acesso à defesa, muitos clamam pelos direitos humanos, inclusive alguns parlamentares já foram lá, já deram assistência. Enfim, a situação tem que haver investigação,
tem que haver a punição com a individualização de cada caso, de acordo com o que cada um cometeu, se cometeu. Porque se a gente observar as imagens, há idosos cadeirantes que nem conseguem se levantar. Então, na realidade, essas pessoas, vocês acham que elas seriam capazes de fazer baderna e quebrar? Não sei, tem que investigar. Mas simplesmente juntar todo mundo, jogar dentro da sede da polícia e criminalizar aquelas 1.200 pessoas, há registro de até 1.500, mas eu vi os oficiais com 1.200, jogar todo mundo e criminalizar essas pessoas, isso não é correto. Tem que ter a individualização dos casos, cada um com seu processo de defesa e sempre respeitando a Constituição. Agora, outro ponto que tem que ser levantado diz respeito a como foi conduzido esse processo. O que eu quero dizer é o seguinte: há registros e denúncias do próprio senador Marcos Duval de que foram avisadas as autoridades desses eventos que iriam acontecer em Brasília nesse último domingo. Então, se o governo federal estava ciente, se a polícia local estava ciente, se o Ministério da Defesa estava ciente, todos estavam, de certa forma, há prevaricação aí. E isso precisa ser devidamente investigado. Porque o que a gente está vendo é repressão. Tem que haver punição? Tem que haver punição. De acordo com os atos cometidos por cada um, individualizado. Agora, se há cumplicidade por detrás, se houve o conhecimento prévio da situação que iria acontecer e nada foi feito, também tem que ser punido. Não é simplesmente pegar o Anderson Torres e prender, pegar o governador do Distrito Federal e simplesmente isolar ele por um determinado tempo. Inclusive, esse período foi prolongado agora por determinação do Supremo Tribunal Federal, dizendo que apenas a culpa é do Distrito Federal. Não, todos têm que ser investigados, se houve esse conhecimento prévio. Agora, vir com o papo de que também o Bolsonaro esteve envolvido nisso, tem que provar, porque o atual presidente da República, né, veio a público dizer que acha que talvez o Bolsonaro possa ter estimulado por meio das redes sociais esse movimento. Primeiro, que o Bolsonaro condenou os atos. Segundo, achismo não tem lugar para isso. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não interessa, tem que apresentar as provas e tem que vir com as críticas contundentes. Se estimulou, vai haver punição. Mas a gente sabe muito bem que sempre foi defendido agir dentro das 4 linhas. Sempre foi defendido o respeito à Constituição Federal. Todos os posicionamentos ao longo dos 4 últimos anos desse governo que teve foram um governo que respeitou a liberdade, que respeitou os direitos dos cidadãos, que respeitou e estimulou a defesa da Constituição Federal. Então seria meio incongruente apoiar atos violentos e atos que são de vandalismo, são de badernagem e que, de novo, são ilegais e precisam ser punidos. O que eu quero dizer não há espaço para achismo, não há espaço para palpiteiro, porque aí não faltam oportunistas nesse mercado. Inclusive a gente tem aí o próprio senador Randolfo Rodrigues, já faz petição daquilo, o partido do PSOL faz petição daquilo, e aí insurgem pelo Brasil o que eles estão chamando de atos pró-democracia. Esses atos pró-democracia eu posso discutir depois em outra oportunidade, mas não passa de demagogia, não passa de fantasionismo. A gente tem aí também, igual naquela época que teve assina a carta disso, assina a carta daquilo, tudo isso são oportunistas fantasiados de democratas. A gente tem aí pessoas dos mais diversos setores que fizeram a defesa de falsas verdades, falsas premissas, que são combatidas e, enfim, essas pessoas são as que estão ganhando palco na mídia, ganha palco aqui, subcelebridade aqui, são falsos intelectuais também que se apresentam. Então, assim, o festival é imenso de pessoas que querem se aproveitar da situação. E a gente tem que combater sempre com a verdade.
a defesa da verdade em primeiro lugar, respeitando a Constituição, respeitando a defesa e, claro, vão ser punidas as pessoas devidamente cada processo. Agora, vi dizer que fulano de tal está envolvido, ciclano tal está envolvido, há financiamento disso, como eles especulam uma série de coisas, inclusive há questionamentos como se já tinha um documento de intervenção federal no para o Distrito Federal já pronto em questões de minutos. Isso é outra questão que está sendo levantada. Então o debate tem que ser sério. O debate não pode ser de oposição. E outra coisa, o atual governo que entrou com o objetivo de pacificar o país, pelo contrário, ele está vindo com um sentimento de revanchismo. Ele está vindo com um sentimento de perseguição ao opositor. Isso é muito grave, isso é muito sério. Teve ontem, no que eles chamam de atos pró-democracia, inclusive uma parlamentar do PCdoB. Se preciso, vamos pegar em armas. Foi o que ela falou. Eu abro aspas para as falas dela. Ela disse que se fosse preciso, pegar em armas. Isso é gravíssimo. Isso não mostra pacificação. Isso, pelo contrário, é regime de perseguição. É regime de perseguição a opositores. Isso é muito grave. Isso é sério. E eu acho que se o país quer caminhar com tranquilidade, claro, tem muita coisa errada, muita coisa que precisa ser mudada. Eu não sei o que será daqui para frente. A gente pode discutir em próximos episódios qual será o futuro do país, porque o que tem de desrespeito à Constituição é muito grave. Mas, como o objetivo aqui é falar desse vandalismo que aconteceu, um vandalismo grave. Ainda mais, uma coisa que me entristece muito anos de história nós tínhamos ali, com quadros, mesas, bens, pertences de referências históricas, uns ainda da época do JK, né, Juscelino Kubitschek, algo belíssimo que foi destruído, vilipendiado, rasgado, massacrado, algo lamentável. Isso não é aceitável, porque a história acaba se desfazendo, os registros acabam se apagando. E claro, o que está acontecendo uma tentativa de pedido de socorro virou, em certo ponto, um fortalecimento para o governo atual vir com mais repressão. Então, temos que desejar a paz, temos que lutar pela paz, mas também lutar pela defesa, lutar pelos direitos, lutar pelas defesas de cada um. Todos têm o direito de se defender. Errou? Vão ser punidos. Agora, em relação a crianças, em relação a idosos, questões de denúncias de maus tratos, tudo tem que ser apurado. E, novamente, as ilegalidades vão ser punidas de acordo com cada caso. É isso. Se vocês gostaram, deixem as suas sugestões aí, os seus comentários, e nos vemos no próximo episódio.